Os irmãos Santino, como sempre, correndo de escatologia. Já pensasse? Mas a gente pega ele. E olha, ele diz, é o chamado de mestre, né? Vamos pegar. Ele que gosta de se aprofundar na palavra, nas escrituras, mas ele está recebendo, nos acompanhando aí, pode ter certeza. E olha, logo, logo essa ministração estará lançada também lá no YouTube, amém? Estamos ao vivo pelo Instagram, também pela rádio Provisão FM. Será uma noite abençoada no nome de Jesus. Como é o nome do nosso convidado, Irã? É o nosso querido, ilustre pastor Halley, né? Isso aí. Está conosco essa noite, pode falar aí, pastor, dar suas boas-vindas. Graça e paz, Tiago, Irã, e a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, ao vivo e também depois na gravação, né? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, pelo conhecimento, entendimento e prática da palavra. E hoje estaremos aqui podendo ser um canal de Deus para abençoar vidas e também ser abençoado, né? Porque quando a gente fala da palavra, nós também recebemos do Senhor e somos fortalecidos, firmados na palavra. Amém, glória a Deus. E não tem nada combinado, hein? Exatamente. Tudo inspiração. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos para um momento de oração? Momento de oração. Firmados na palavra. Amém, meu irmão. Se você está aí, você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Se você não puder, não tem problema, mas se conecta com Deus nesse momento. Vamos orar para que Deus e o Espírito Santo possam nos auxiliar, em que a gente possa comunicar e trazer coisas do alto para as nossas vidas e para a sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e já te agradecemos, Pai, por esse momento, por esses encontros divinos, onde o Senhor nos proporciona a estarmos juntos de pessoas que vão nos aumentar na fé, nos acrescentar na fé. Pai, eu declaro em nome de Jesus, Pai, que teu Espírito Santo, Pai, possa se mover nesse lugar, possa tocar o coração das pessoas que estão lá do outro lado e que nós possamos ser canais de Deus para abençoar a vida dessas pessoas. Amém. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos embora, pessoal, que o tempo ruge, né? E o assunto é tão extenso, mas a gente vai pegar uma linha aqui, uma vertente. Vamos falar sobre escatologia, sobre os ensinamentos dos últimos dias, né? Aquilo que Deus mesmo, daquilo que o próprio Jesus, que a palavra revela acerca do final dos tempos, né? Das coisas que virão de acontecer, que já estão acontecendo, né? E essa noite a gente tem uma pessoa, um mestre nato nesse assunto, né? Temos a honra e o prazer de ter uma pessoa que estuda e ensina sobre esse assunto há muitos anos. Eu, particularmente, estava trocando figurinha. Eu fui uma das pessoas alcançadas há 15 anos atrás, escutando o mesmo pastor que nós vamos escutar aqui, o irmão Halley, né, acerca desse assunto, e para você ver que a palavra ela funciona. A semente funciona, né? Quando a gente prega, ensina, né? Talvez a gente ache que muitos não estão ouvindo ou não estão vendo, mas eu sou prova viva de que um ensino, uma palavra que sai das ondas do rádio pode tocar a vida de alguém, pode mudar a vida daquele que está escutando. E vamos embora, pastor, sem demora. Eu sei que o senhor está aí esperando. Eu tenho um monte de perguntas para lhe fazer, mas Tiago foi logo me dizendo hoje à tarde, vai com calma, não se euforiza não. Eu digo, rapaz, vamos aproveitar o homem, vamos... Né? Mas estamos aqui para conversar, Eu queria que o senhor falasse, ou nos mostrasse, né, o que significa os últimos dias, ou os últimos tempos, né, o que a Bíblia fala sobre isso, qual o significado disso, né, de Apocalipse, o que significa essa palavra para os nossos ouvintes. Amém. A palavra Apocalipse, ela significa revelação, né? Se você for pegar literalmente, é tirar o véu, ou seja, é retirar algo que está ocultando, né? É a revelação. Revelação abrange várias coisas, né? Só que quando se fala do último livro da Bíblia, ali tem uma revelação específica, que é sobre o fim dos tempos. Isso. Né? Tem gente que diz, não, o mundo não vai acabar não, isso é conversa. Vai sim. A Bíblia diz que esse mundo tem tempo, né, para se acabar.
Só que não vai ser de uma hora para outra. Não vai ser de uma hora para outra que vai acabar. Alguns eventos vão desencadear esse fim, que podemos assim dizer. E esses eventos, quando são estudados, a teologia chama de escatologia, né, que significa o estudo do fim. Ou seja, é a parte da teologia, do estudo da palavra, que fala das profecias, daquilo que Deus revelou sobre o fim dos tempos. Né? Ele diz que anuncia o fim desde o princípio. Quer dizer, é uma das características de Deus, é a sua onisciência. E por ele conhecer tudo, ele sabe o que vai acontecer. E ele quis revelar algumas coisas e estão na palavra. Com que propósito? Com o propósito de que nós cristãos, ao receber essas informações, a gente intensifique duas coisas na nossa vida: santidade e evangelização. Amém. O foco da profecia, do estudo do fim, é levar a gente a querer cada vez mais agradar ao Senhor, santidade, e cada vez mais ganhar almas para o Senhor. Isso. Por quê? Porque se o fim está se aproximando, então cabe a nós permanecermos firmados na palavra, Amém. para que a gente não se aparte do Senhor e assim a gente viva com Ele eternamente. Santidade. Mas também o amor que já está em nosso coração nos move a querer levar a boa nova, para que outras pessoas também usufruam da gloriosa eternidade que está preparada para os que creem em Cristo. Então, o que é o fim dos tempos? Realmente é o que vai acontecer. A Bíblia fala que vai se acabar esse mundo e vai ser criado um novo céu e uma nova terra. Amém. Só que não vai ser de uma hora para outra, como já falei. Vão ter vários eventos que vão desencadear esse fim, que é o que a Bíblia chama de o dia do Senhor. Né? Quando essa expressão dia do Senhor aparece na Bíblia, no contexto das profecias, na maioria dos textos se refere a justamente esses últimos eventos que vão desencadear a destruição dessa terra e a criação de um novo céu e uma nova terra. Isso vai acontecer, com certeza. Não sabemos o dia nem a hora, mas o nosso Deus garantiu que isso vai acontecer. E a gente precisa ter essa postura de querer conhecer, aprender sobre e ter uma mudança de vida, santidade e evangelismo. Ô pastor, aí as pessoas, elas ficam confusas. Eu sei que são todas informações para pouco tempo, né? Mas a gente vai tentar esmiuçar o máximo que a gente puder aqui, para que as pessoas entendam um pouco disso. Vai haver esses eventos, mas as pessoas, por estar tão distraídas, não perceber tantas coisas, quais são de fato e os sinais a qual a gente pode perceber que está mais perto que nunca? Porque desde da morte e ressurreição de Cristo, a gente já vive nos últimos dias, certo? Se isso é, me corrija. Isso sim. Mas quais são os sinais para que as pessoas fiquem mais atentas? Porque vai ser iminente. Isso, exato. Né? Onde a gente pode nos perceber pelas escrituras. E está claro. É interessante essa pergunta, Tiago, porque a palavra diz que não cabe a nós saber o dia nem a hora da volta do Senhor. Sim. Ou seja, não devemos querer marcar datas, né? Não é esse o foco de se estudar as profecias bíblicas, mas também a mesma palavra diz que nós podemos ver que o dia se aproxima. Né? Hebreus 10, versículo 25, eu brinco como pastor, né? Esse é um dos versículos que os pastores mais gostam, porque diz lá: não deixe de congregar. Né? A gente, como pastor, a gente quer que as ovelhas estejam no aprisco, se eu posso assim dizer, né? Na congregação. E o texto diz, né? Não deixem de congregar, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Então é interessante, porque a gente não pode saber data exata, mas a gente pode perceber a brevidade desse dia. Certo. E é justamente pelos sinais mesmo, como você citou. Né? É interessante a Bíblia usar esse termo sinal. Por quê? Quando a gente está viajando, que a gente vai para uma determinada cidade, as placas de sinalização, elas apontam a proximidade da cidade. Está a 50 quilômetros, a 20 quilômetros. Então, aquelas placas, elas sinalizam que o destino está se aproximando. Então, o que seriam os sinais, as placas de sinalização? O que Jesus disse no sermão profético, né, que está em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Entendendo que ali é um sermão extenso, onde Jesus ele está respondendo 3 perguntas que foram feitas para ele, pelos seus discípulos, as quais dizem respeito a 3 períodos de tempo diferentes na história. Certo.
e que para cada resposta ele está falando para os cristãos que viveriam aquele período de tempo. Então não tem como a gente explicar isso detalhadamente agora, mas a base são aqueles sinais que Jesus disse: guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos. Aí você pode dizer, sim, pastor, isso sempre aconteceu, verdade, mas não na proporção que vem acontecendo, né? As coisas têm se intensificado numa velocidade incrível. Então, não está no nível que vai acontecer no período da tribulação, mas já começaram a acontecer esses eventos. Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 28, que quando nós víssemos estes eventos começando a acontecer, ou seja, não é a plenitude dos eventos que estão lá no sermão profético, a plenitude dos eventos vai ser no período da tribulação, mas o início dos eventos, dos acontecimentos, é como se fosse a preparação, Sim. é o tempo que antecede o regresso do Senhor para buscar a sua igreja. Então, se você lê o sermão profético de Jesus e você vai acompanhar as notícias, parece que o pessoal está copiando a Bíblia, né? Então, esse roteiro aqui já está escrito. Justamente porque é o que está sinalizando que o Senhor está prestes a voltar. Né? A gente tem várias perguntas aqui que já estão começando a fazer aqui, mas vamos, primeiro a gente passa para o pessoal aí. Pode falar aí, né? Não, assim, tá mandando aqui separar. Eu queria porque vão querer se dar. Eu acho que vamos logo abrir o convite para ele estar convidado para vir outra vez para a gente continuar o assunto. Mas assim, pastor, já que o senhor está falando sobre isso, nesse sermão que Jesus falou, ele fala algo importante, né? Ele traz a figura da figueira, né? Para Israel ali, para olharem para a figueira quando ela está perto de dar seu fruto. O que é que essa imagem, na verdade, Jesus estava querendo mostrar com isso aí para o final dos tempos? Consenso, para qual povo, né? Consenso da maioria dos estudiosos que a figueira representa a nação de Israel. Isso. Né? Aí é interessante porque em Mateus e em Marcos a narrativa fala apenas da figueira. Isso. Quando você vai para Lucas, há um acréscimo na narrativa de Jesus. Ele diz: olhem a figueira e todas as outras árvores. Então, as outras árvores são os outros sinais que ele apresenta no sermão profético. E a figueira, sim, sinaliza a nação de Israel. Você quer entender como está o desenvolvimento da profecia? Olhe para Israel. Israel é o relógio profético de Deus. Né? Só o fato daquela nação voltar a existir já é profético. Porque se vocês forem olhar a história, o que aconteceu com o povo de Israel no ano 70 da era cristã, que foi justamente o juízo que veio por eles terem rejeitado o Messias Jesus. E de uma hora para outra, podemos assim dizer, e lá em Isaías fala, né, como vai surgir a nação em um dia, né? Isso é profético. Então, aquele povo surge, volta-se, né? A etnia judaica sempre existiu, mas eu estou falando do povo organizado como uma nação. Né? Eles voltam à sua terra e hoje Israel é um país que é do tamanho de Sergipe, né? do estado de Sergipe, mas é uma das potências mundiais. Vocês podem ver quando essas guerras que estão tendo lá, eles têm uma das maiores tecnologias de defesa, que é o Iron Dome, né? São os foguetes, eles explodem no céu. Né? Então eles têm uma tecnologia muito avançada, é uma potência mundial. De armas, né? Eles vendem muitas armas. Né? Exatamente, isso tudo é profético. Né? Você está querendo dizer que eles estão debaixo da bênção de Deus? Não, mas Deus está preservando eles para que eles possam receber o Messias no final dos 7 anos. Eles podem estar debaixo da proteção, né, pastor? Mas também Deus não abandonou eles. Né? Eles são um povo que tem uma aliança com Deus. Às vezes é isso que as pessoas não entendem. Exatamente. Né? Eles têm uma aliança com Deus independente do que eles fizeram, façam, mas Deus vai cumprir a palavra dele a respeito da vida deles. Eu costumo dizer que, dentro de uma analogia, lógico, né, que Deus tem 2 filhos. Tem um filho obediente e um filho rebelde. O filho obediente vai ser arrebatado, porque não merece ser punido. Mas o filho rebelde vai passar pela provação da ira de Deus, que é justamente Israel. Tá entendendo? Então, a igreja, ela não passa pelo período da grande tribulação, porque é um tempo de juízo de Deus. Embora eu respeite, tá? Eu respeito. Tem pessoas muito do meu convívio, próximas, que creem diferente.
Eu sou abençoado, são homens de Deus, isso não vai influenciar na salvação de ninguém. Eu costumo dizer que quem crê que vai ficar para a tribulação vai ter uma boa surpresa quando chegar o momento. Não queira. Vai ter uma boa surpresa, porque não vai ficar. Isso não influencia em salvação. Sim. Mas, a título de ensino bíblico, a igreja não vai ficar no tempo da ira de Deus, porque justamente é a ira de Deus, é o juízo divino, é um tempo de juízo que virá sobre o mundo. Agora, Israel, que é o povo de Deus, tem uma aliança com ele, porém estão debaixo de rebeldia e vão ser disciplinados. Mas no final eles vão declarar, Baruch Rabá Leshen Adonai, bendito é o que vem no nome do Senhor. E é quando o Senhor virá com a igreja, salvará eles do anticristo e estabelecerá o seu reino. O pastor Halley, um interessante é que, não sei se eu estou certo, mas foi em 48 que ela virou nação. A nação de Israel voltou a ser nação em 1948. O pessoal fala que aí já dá uma geração, que aí já... Quando Jesus diz aquele texto ali que não passará essa geração, sem que tudo se cumpra. Ele tá tocando nesse assunto quando Israel volta a ser nação novamente, essa geração. Veja, pronto. Existem pessoas que... Por isso que eu citei o texto de Lucas, que ele diz a figueira e todas as árvores. Entendeu? Então, a gente vendo num contexto maior, qual é o primeiro sinal que Jesus fala? Guerras e rumores de guerras. Então, eu tendo a acreditar, não tá batido o martelo, né? Porque é um assunto complexo, envolve muitas interpretações, mas eu vejo maior coerência de entender que essa geração ela pode ter começado a contagem a partir da Primeira Guerra Mundial. E pegando o princípio de uma geração de 120, como está lá em Gênesis, quando diz que até 120 anos. Está entendendo? Porque quando fala lá em um Salmo 70, quanto muito 80 anos, o que passar disso é canseiro e enfado, ele está falando de uma pessoa comum. Pode ver que normalmente uma pessoa comum de 70, 80 anos é o máximo. Sim. Mas a gente sabe que existem exceções de pessoas que passam disso, né? E lá em Gênesis fala de uma geração de 120 anos. Então eu tendo a supor, né? Porque quando a gente entra nessa questão de números, de datas, aí já é um terreno que a gente não pode ser muito... a gente não pode ser doutrinário, né? A gente tem que ser teórico, né? A gente pode dar uma teoria, mas não ser dogmático, porque é um pouco difícil. Mas seria mais essa questão das guerras, iniciando em 1914, Primeira Guerra Mundial, e aí daria uns 120 anos, puxaria para 2033, 34. Porque até aí, depois disso aí, as coisas mudou muito, né? Isso é fato. Passou muita coisa, isso né? É fato. Isso já é um sinal da tecnologia mesmo, ela é um sinal. Demais. Lá em Daniel fala que o conhecimento iria se multiplicar e que as pessoas estariam de um canto a outro. Então isso já mostra o que? Está dentro da tecnologia. Olha para aí, nós é natural, né? A distância da minha casa para cá, se a gente tivesse vindo a pé, acho que a gente ainda estava aqui ainda. Mas, né, já a locomoção, então isso tem a ver, é profético sim, é profético. Olha, eu não vou dizer que é porque eu não sei, claro, mas é muito possível, gente, que nós sejamos a geração da volta do Senhor. É muito possível mesmo que nós sejamos. Dentro disso aí que o Tiago falou, eu já ia tocar, e o senhor até falou já dele, e não tem como, quando fala desse assunto, correr de Daniel, né? Porque Daniel foi um dos camaradas que tinha um relacionamento com Deus ao ponto de Deus, já no tempo dele, trazer coisas significativas a respeito do nosso tempo agora, né? Costuma-se falar que Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Como o senhor mesmo se referiu, né? Ele mesmo já trouxe a respeito da vida, pelas palavras dele, Daniel trouxe palavras de Deus, né, a respeito do final dos tempos, sobre a tecnologia e tal. Exato. Mas eu vou fazer uma pergunta agora vamos dizer assim, um pouco, vamos ver se o senhor me entende. Em qual estação ou em qual data daquelas semanas de Daniel a gente se encontra? Porque assim, ele dividiu em semanas, semanas de anos. Isso, períodos de 7 anos. Isso. Né? Da onde a gente se encontra ali na história? Porque assim, isso é uma das questões, eu vejo dos teólogos, né, quando vai falar dessas semanas de Daniel, né? Estamos em tal era, estamos nessa era, estamos em tal lugar. E assim, eu queria aproveitar e o que o senhor tem a dizer? Da onde a gente se encontra na história, debaixo da profecia que Deus deu a Daniel? É interessante que, se a gente lê o texto de Daniel,
E aí a gente vai ter que entender no contexto, né? A profecia de Daniel, ela está sendo direcionada ao povo judeu, Sim. né? Ela é direcionada ao povo judeu e Deus está respondendo a uma pergunta, tem que contextualizar, né? Para a gente poder responder sua pergunta. Isso. Daniel, ele estava cativo na Babilônia, Isso. juntamente com o povo de Israel, há quase 70 anos. E havia uma profecia de Jeremias que após os 70 anos, o povo de Israel seria liberto desse cativeiro e viria para a sua terra. Só que quando se lê a profecia de Jeremias, ali há um salto profético. Jeremias fala da libertação daquele tempo, mas ele dá um salto profético para o tempo do fim. E isso a gente só compreende juntando os outros profetas. Então, quando Daniel ele percebe que os 70 anos estão se findando, e ele observa que a nação de Israel não está tão quebrantada, não está tão diferente daquela nação que foi cativa na Babilônia, ele ora ao Senhor e ele diz, Senhor, e aí? Quando é que vai se cumprir isso? Quando é que o teu reino vai ser estabelecido? Quando é que a nação de Israel vai se render ao Messias? Quando é que o Messias virá? Aí é quando o anjo Gabriel vem e diz, olha, em outras palavras, não vai ser agora não, Daniel. Ainda vai ter 70 períodos de 7 anos, 70 semanas, dá 490 anos. Só que aí ele marca o ponto de partida dessa contagem. Eu gostaria de ler o texto. É interessante a gente ler a passagem, né? Então, Daniel, capítulo 9. Deixa eu ver aqui. Versículo 24. Do 24 em diante. 70 semanas, que são 70 períodos de 7 anos. A palavra semana no hebraico, ela pode significar tanto período de 7 dias como período de 7 anos. É o contexto que vai determinar. Tá? O contexto aqui não encaixa semanas de dias, então são períodos de 7 anos, exatamente. Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Israel. E sobre a tua santa cidade, qual é a santa cidade dos judeus? Jerusalém. Para quê? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Resumindo, depois de 70 períodos de 7 anos, a nação de Israel será salva dos seus pecados e o Messias vai reinar sobre eles em Jerusalém. Então o anjo está dando essa sinalização. Só que aí ele vai mostrar de onde parte a contagem. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, somando 69. 69 semanas de anos, 483 anos. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, somando com as 7, né, 69. Então, depois das 62 semanas, será cortado ou morto o Messias, mas não para si mesmo. Ou seja, mas por nós, né? Ele morreu por nós. E o povo do príncipe que há de vir, aqui ele está falando dos romanos, o príncipe que há de vir aqui é o anticristo. Então, o povo do príncipe que há de vir, que são os romanos, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ele está falando do que aconteceu no ano 70 da era cristã, quando os romanos destruíram Israel, expulsaram os judeus de Jerusalém, queimaram Jerusalém, destruíram o templo, enfim. Versículo 27. E ele aqui é o príncipe que virá, o anticristo, ele firmará aliança com muitos por 1 semana, por 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. É interessante, porque ele mostra o ponto de início. Ele diz que do ponto de início até o Messias haverão 69 períodos de 7 anos. Só que ele diz que depois desse tempo o Messias morre, a nação de Israel é destruída, e a semana 70 só vai se cumprir quando o anticristo firmar uma aliança com muitos. Então, houve uma pausa nessa contagem.
e nós vivemos no período da pausa. Então, em que momento nós estamos, pastor? Na pausa entre a 69ª e a 70ª semana. Então, agora eu já entendi. Entendeu? E por quê? O segredo está em para quem a profecia foi direcionada, para Israel. Por que é que houve uma pausa na contagem? Porque o Messias foi morto. E por que o Messias foi morto? Claro, ele morreu pelos nossos pecados, sim. Mas quem foi que entregou o Messias à morte? Os judeus, porque rejeitaram o Messias. Então assim, pelo que o senhor está dizendo, essa pausa nas semanas, ela começa na morte e no sacrifício de Jesus. Exato. Depois da morte e do sacrifício de Jesus. Ela acontece, ele diz assim, até que o Messias, o príncipe. Muitos estudiosos creem que foi no momento que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Eles até fazem uma base de cálculos e eles pegam que a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém está lá em Neemias capítulo 2, quando o rei Artaxerxes ele permite Neemias ir reconstruir os muros de Jerusalém. Sim. Então ali começa a contagem das semanas. Isso aí foi muitos anos depois de Daniel. Dali até o período que o Messias Jesus entra montado no jumentinho em Jerusalém, fecha exatamente 483 anos. 69 semanas. Literalmente. 483 anos. Fechado. Ali o Messias é rejeitado. Quem é que aclama? Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Se você juntar os 4 evangelhos, eram os discípulos. Eram aqueles que criam e seguiam Jesus. Mas os líderes de Israel o negaram e o rejeitaram. Sim. É tanto que quando você vai para Lucas, o relato de Lucas diz que quando Jesus ele entra em Jerusalém, ele vai para um determinado local e ele chora sobre Israel. Ele diz, como vocês deveriam aceitar a visitação, mas vocês não aceitam. Por isso suas mulheres vão ser mortas com os filhos no ventre e tal e tal. É naquela passagem também que ele diz, né, porque Israel, né, mata os seus profetas. Exato, exatamente. É naquele período de dias. É quando ele decreta o corte de Israel. Então a semana pausa ali. E ela só vai voltar a contar depois que a igreja for arrebatada. Por quê? Porque a igreja ela vive nesse parêntese da 69ª para a 70ª semana. Ou seja, a gente como igreja, a gente somos, assim, podemos dizer que a gente somos o relógio disso aí, no caso. Né? Exato. Por quê? Porque Israel tinha a missão de ser luz do mundo e sal da terra. Mas como eles rejeitaram o Messias, então Deus criou a igreja. Onde essa palavra igreja, no grego é eclésia, que se você for ver o significado literal da palavra eclésia, significa os chamados para fora. Para fora de onde? Dos judeus e dos gentios, para formar um novo povo, a igreja do Senhor. Então a igreja que é formada de judeus e gentios, mas mais gentios do que judeus, ela tem a missão de ser luz do mundo e sal da terra que Israel não honrou. Só que, como a gente estava falando, Deus é o filho, Israel é o filho rebelde, Deus vai tratar com eles de novo. Quando Jesus cortou Israel do seu plano, ele não cortou para sempre. Ele disse, vocês não me verão mais, até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. E até então, muita coisa irá acontecer, até mesmo perseguição grande, né, para eles, né, pastor? Até eles disserem dessa forma. Ele já vem sofrendo desde o ano 70, só que isso vai se intensificar mais quando a igreja for arrebatada, e aí o anticristo entrar em cena, aí é quando o relógio volta a contar das semanas. Pronto. Aí conta os 7 últimos anos, que ele fala aqui no final do versículo, né? Na metade da semana, o anticristo fará cessar o sacrifício, a oblação e tal, porque nos primeiros 3 anos e meio, Israel vai achar que ele é o Messias. Mas eles vão perceber que não. Aí é quando o caldo vai engrossar pro lado deles. Ô, pastor, a gente fala dos sinais, né, da volta de Cristo e tal. Veja que Israel e judeus, eles já vinham recebendo sinais, né? Também. Que ele ia vir, né, o Messias dele ia vir ali. Exato. Uma delas, se eu não estou enganado, foi a Virgem concebeu o filho, sim, né? Assim? Sim, exatamente. Então, Deus sempre trata os seus projetos, os seus planos, mas não deixa de nos dar direção, sinais, como o senhor começou a falar, né? As placas,
para que a gente venha entender. Então, desde lá de Israel, Deus sempre vinha apontando que ia vir. E ao ponto das pessoas não reconhecerem. E olhando aqui, quando você estava falando, eu vi que nessa passagem de Mateus 24, ele diz assim, que vai ser como os dias de Noé. Isso. Qual seria, assim, eu queria ouvir das suas palavras, como assim, como os dias de Noé? Exatamente. Como eu falei, o sermão profético, ele tem ele é a resposta a 3 perguntas do Senhor Jesus, né? Feitas ao Senhor Jesus. Os discípulos perguntam. Eles estão olhando o templo, né? Jesus acaba de dar o corte da nação de Israel. Sim. E eles vêm e perguntam: Senhor, olha que templo lindo, maravilhoso. Sim. O Senhor diz: não vai sobrar pedra sobre pedra. Aí eles vão para o Monte das Oliveiras e os discípulos perguntam: Mestre, quando sucederão estas coisas? Ou seja, quando é que vai acontecer a destruição do templo? Que sinal haverá da tua vinda? A vinda no final da tribulação para estabelecer o milênio. E o qual o sinal da consumação dos séculos? Ou seja, a consumação dos séculos é o tempo que antecede o fim. É a tribulação de 7 anos. Sim. Então Jesus está respondendo 3 perguntas. Quando é que o templo vai ser destruído? Quando é o que sinaliza, ou seja, o que é que vai acontecer antes do Senhor vir estabelecer o milênio? E o que é que sinaliza o que vai acontecer antes do período da consumação, que é os 7 anos de tribulação? Então Jesus está respondendo essas 3 perguntas. Essa porção que você citou, de comparar a vinda do Senhor com os dias de Noé, sim, ele está respondendo a 3ª pergunta. Ele está respondendo a pergunta: qual é o sinal que antecede a tribulação, a consumação dos séculos? No caso, aí no caso, por exemplo, fala de uma rejeição do povo, é isso? Porque Noé foi rejeitado pelo povo, né? Isso. A mensagem de Noé que também, claro. Não pensei dessa forma, não. Claro. Ele está mostrando que esse período que antecede a tribulação é o período final da era da igreja. E é justamente um período onde a maioria das pessoas elas vão estar distraídas. Uhum. Assim como negaram a Noé, vão negar aos cristãos mesmo. É tanto que ele fala, né? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Tudo coisas lícitas. Certo. Não é pecado trabalhar, não é pecado casar. Uhum. Agora, quando se coloca essas coisas em prioridade e deixa as coisas do Senhor de lado, aí se torna um pecado. Então, aquela geração de Noé era uma geração terrivelmente pecaminosa. Uhum. E Jesus está dizendo por quê? Porque eles não honravam a Deus, só focavam suas coisas, suas vidas, seu egoísmo. Uhum. Então, de fato, Jesus está sinalizando o tempo que a gente vive, mostrando que realmente seria um tempo onde a maioria das pessoas iriam desconsiderar. É tanto que em outro momento ele fala: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, essa pergunta ela já traz uma resposta implícita aqui. Não, a maioria das pessoas não irão crer. Então, eu digo assim, num contexto mundial, claro. E também no contexto de denominacional. É isso que eu ia dizer. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. Olha, tem muita gente que é cristão nominal. Não é nascido de novo. É importante. Tem muita gente. E eu não estou falando isso para que a gente fique julgando os outros. Não, mas eu estou entendendo isso. Não, mas para que cada um julgue-se a si próprio. Sim. Muita gente, a gente vai ter muita surpresa quando vier o arrebatamento. Isso. Cadê fulano? Cadê esse fulano? Isso. Por quê? Porque tem muita gente que estão no meio cristão que nunca nasceram de novo. Estão no meio, diz que ama Jesus, que glória a Deus e aleluia, mas estão priorizando comer, beber, casar, dar-se em casamento. Não é errado, mas a gente não tem que estar focando nisso. O foco é ganhar almas. Isso. O foco é santificação. O foco maior é esperança de estar com o Senhor para sempre. Claro, trabalhar, ganhar dinheiro, casar, isso não é errado não. Sim. Mas você quando casa se na coloca... praia, viver uma vida... Né? Se você puder... Porque é bom a gente falar sobre isso, porque assim, infelizmente isso é o mal desse tempo. As pessoas querem viver algo novo, querem viver os seus sonhos, mas assim, a gente tem que... Assim, o que eu vejo da sua parte aí, né, a palavra está alertando para a gente não priorizar essas coisas. Não priorizar. Isso tem se que ser vier, tudo bem. Mas também, se vier à custa
da sua comunhão com Deus, Isso. da sua intensidade. Meu irmão, deixa eu ficar na minha casa mesmo aqui e ter um palácio na eternidade. Boa. Agora, se eu puder conciliar essas coisas, não tem problema nenhum. Não é pecado você ter casa na praia, não é pecado você ter um carro zero. Agora, isso não é para todo mundo. O problema é esse. O problema é as pessoas que querem colocar dias de céu na terra. Aqui, irmãos, aqui nós estamos para servir a Deus, servindo pessoas e entendendo que coisas podem vir ou não é garantia. Agora, a garantia é eternidade com o Senhor, galardões. Quando Jesus diz, acumulem tesouros no céu e não na terra, certa vez, já que você puxou, e tem a ver, parece que não tem, mas tem, porque Jesus está falando justamente de uma geração distraída, uma geração distraída de cumprir o propósito do Senhor visando só aqui. Podemos falar de uma geração distraída, podemos dizer igreja distraída? Sim, claro. Ou o senhor está resumindo a humanidade, não, a própria igreja a qual... A humanidade, muitos cristãos genuínos, mas que não têm o entendimento, e outros que são cristãos nominais, que nem nascidos de novo são. Rapaz. Entendeu? Então, é muito sério isso. Eu lendo Provérbios, e eu lendo, né, lá em Provérbios fala, se você seguir a sabedoria de Deus, você vai ter riquezas e honra. E lá em Provérbios também diz que o ímpio vai empobrecer e quebrar. Aí eu fico pensando assim, imagina quantos milionários aí morrem e não entregam sua vida para Jesus. Sim. E quantos crentes que amam Jesus, mas que têm uma vida normal, não têm uma riqueza. Sim. E agora? E eu comecei a perguntar ao Senhor. E o Senhor me deu a resposta. Ele disse, você quer entender o que eu falei por meio de Salomão? Entenda o que eu falei por meio do meu filho. E aí o Senhor me lembrou o texto de Mateus. Acumulem tesouros no céu. Aí dentro de mim o Senhor tratou. Quem me servir vai ser rico. Se não aqui, mas com certeza lá. Do mesmo jeito, quem me nega vai ser miserável. Pode ser aqui, mas se não aqui, com certeza lá na eternidade. Aí veio à minha mente a passagem do rico e Lázaro. Sim. O cara tá pedindo que o Lázaro molhe a ponta do dedo na água para refrescar a língua dele. Meu amigo, se isso não é miséria, eu não sei o que é isso. Então, quer dizer, o rico, ele ficou rico até o último suspiro dele, mas na eternidade ele é um miserável. Tem cristão que não vai ter riqueza aqui na terra. O erro é querer dizer que todo cristão vai ser rico aqui na terra. Não vai, sem engano. Pode ser rico aqui na terra, mas com certeza será rico na eternidade. Então essa mensagem nos traz um alerta. Alerta. Né? Porque os sinais estão aí e é uma realidade essa palavra. E pode ver, Tiago, que a maioria dos irmãos e dos cristãos que falam, enfatizam muito as coisas materiais, quase não falam da volta de Jesus Cristo. Isso, importante isso aí. Não é verdade? Pode perceber, medite se não é. Isso é verdade. Pode perceber. Parece até que Jesus nem vai voltar mais. Porque isso aí eu já fiquei pensando, imagina se a gente porque isso assim, é bom não isso. É costume ouvir isso na igreja. E aqui vai um alerta para o corpo de Cristo. A gente deveria estar estudando mais sobre esse assunto. Sim, tem pessoas que estivessem ensinando sobre isso nas igrejas. Isso é muito bom, porque assim, veja, o pastor está aqui falando e a minha mente, eu sei que o Tiago e você que está em casa, a gente vai começando a escutar as coisas e vai trazer. Eu tô falando para nós mesmos, né? Estou trazendo para a minha vida, rapaz. Será que eu estou focando demais? Veja só, eu vou falar de mim. Ele falando aqui, eu pergunto ao Espírito Santo: será, Espírito Santo, que eu estou focando demais no trabalho? Né? Veja que assim, você começa a escutar isso e você vai fazendo uma autorreflexão. Então, se a gente não escuta sobre isso e a gente só escuta, não, que Deus vai fazer, que Deus vai dar, você já tem. Isso. Daqui a pouco você se acostuma com isso e não entende que uma hora, que isso aí não é a verdade absoluta e que daqui a pouco você pode ser um miserável na eternidade. Exato. Foi isso que eu fiquei pensando agora quando ele falou. Você entendeu? Muito importante. Sério. A gente tem algumas perguntas aqui, sabe, pastor? E uma delas, para dentro do que a gente está falando aqui, eu achei interessante a gente abordar. Que diz assim, ó: antes da volta de Jesus, todo ser humano será evangelizado? Quer dizer, antes da volta de Cristo,
a humanidade toda É será. porque eles se pegam naquela passagem, pastor, que fala, né, Eu que acredito Jesus que não alguém vai fez vir isso. antes mundo do todo seja evangelho evangelizado, seja né? proclamado em Isso. 4 cantos do mundo. Aí a gente precisa entender qual vinda que ele está se referindo na Isso, pergunta. Porque é algo também interessante que eu, né, para a glória de Deus, eu tenho um estudo que eu desenvolvi, que quando se fala da volta de Jesus, alguns pré-tribulacionistas, e alguns não, a maioria, na verdade, eu mesmo já preguei assim, se fala que não, a vinda do Senhor, ou eles dizem que a segunda vinda é só depois da tribulação e separa arrebatamento, ou diz que a segunda vinda de Jesus terá 2 fases. Aí isso dá munição para os nossos irmãos, eu falo nossos irmãos porque são irmãos mesmo, nossos irmãos pós-tribulacionistas dizerem, eles não estão certos, porque não faz sentido uma segunda vinda em 2 fases. E realmente não faz sentido mesmo. E eu orando ao Senhor e pedindo a Ele de entendimento acerca disso, e o Senhor começou a me mostrar alguns textos bíblicos, e eu até desenvolvi um estudo a respeito, que na verdade não haverá uma segunda vinda de Cristo, mas haverá 2 segundas vindas de Cristo. Por quê? Porque no passado houve 2 primeiras vindas de Cristo. Uma primeira vinda para Israel, que foi quando ele nasceu e se tornou visível a todos. Sim. Sabemos que o ministério de Jesus ele tocou os gentios, mas quem foi o foco maior? Israel. Então a sua primeira vinda para Israel foi quando ele nasceu e veio a esse mundo. Só que ao morrer e ressuscitar, só é vocês leem os evangelhos e o livro de Atos e Coríntios que fala da ressurreição, você vai ver que depois que Jesus ressuscitou, ele só apareceu para crente. Nenhum ímpio viu Jesus. E no dia que ele ressuscitou, Maria Madalena foi tocar nele e ele disse, não me detenhas porque eu ainda vou subir ao meu Pai. Então eu creio que Jesus no dia da ressurreição ele subiu ao céu, apresentou-se ao Pai, como está lá em Hebreus 9, 11, 12, adquiriu a eterna redenção, é como que ele fez uma prestação de contas com o Pai, que ele realizou na obra redentora. O Pai validou e ele desce naquele mesmo dia. E a partir dali, e por 40 dias, Jesus só aparece para cristão. Eu creio que é a primeira vinda para a igreja. Ele só apareceu para a igreja. Então, quando ele subiu, ele está lá. No fim dos tempos, ele virá uma segunda vez para a igreja, Sim. que da mesma forma como foi na primeira, nenhum ímpio viu Jesus no arrebatamento, nenhum ímpio vai ver Jesus. Exato. E depois dos 7 anos, ele vai vir a segunda vinda para Israel, que é quando todo olho verá e Israel vai clamar por o Senhor. Então, não haverá uma segunda vinda em 2 fases. Nem segunda vinda só é volta de Jesus para um milênio. Não. Arrebatamento é vinda do Senhor. Volta para a terra é vinda do Senhor. Segunda vinda para a igreja, segunda vinda para Israel. Certo. Entendeu? Aqui o tempo é curto, mas eu tenho esse estudo no meu canal no Pode falar YouTube. para aí, não? É nosso canal, né? Halley Freire. A gente tem alguns estudos escatológicos lá e um deles é esse. E eu coloquei de propósito no título o S em maiúsculo, para enfatizar mesmo, as segundas vindas de Cristo. Legal. Explicando. Então, eu acredito que a pergunta do amado, ele está se referindo à vinda, aí é onde entra essa confusão. Certo. Aí como não sabe qual é a vinda, aí diz, então, ele pode estar perguntando sobre o arrebatamento e está dizendo, será que o mundo vai ter que ser evangelizado para o arrebatamento acontecer? Não. Porque quando Jesus fala que o evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todos os povos, ele ali está se referindo ao período da tribulação e a vinda para o reino milenial. Então, para Jesus arrebatar a igreja, não precisa o mundo todo ser evangelizado. Agora, depois do arrebatamento, Deus vai levantar 144 mil israelitas que vão evangelizar, e vai levantar as 2 testemunhas, que está lá em Apocalipse 11, que aí a gente não vai entrar nessa treta de quem é quem, porque isso aí é uma treta. Mas ele vai levantar os seus ungidos para evangelizar nesse período, e vai ter convertidos no período da tribulação. Tá? Aí é quando o mundo todo vai ser evangelizado. Então, se a pergunta dele, se a vinda que ele está perguntando aí é o arrebatamento, é a segunda vinda para a igreja, não precisa. Mas se a segunda vinda que ele está se referindo é a pós-tribulação, que é a vinda com a igreja,
aí sim, aí precisa. Aí a gente precisa saber se ele perguntar novamente aí, mas aí a resposta já foi. Mas já foi dada, isso mesmo. Falar uma coisa aí, né? Não, eu tô aqui só olhando e me maravilhando. Já vou assistir o canal. Já vai, Pastor, eu baixei o canal do Pastor Top. Porque assim, a gente precisa, cara, estar atento a esse assunto. Eu vejo uma necessidade nossa como igreja estudar sobre isso. Às vezes, assim, Amém. eu sei que tem muitos crentes e isso vai ser... Eu, particularmente, eu já comentei aqui fora do ar, eu fui alcançado através de estudos escatológicos, né? Ouvindo o pastor há 15 anos atrás na rádio, junto com o pastor Décio Lira, né? E falando sobre o dragão, sobre a serpente. E tem aqui... Não vamos entrar nisso. Pode falar um pouco sobre os bichos que vai sair do mar de Apocalipse. Eu fui alcançado por esse mesmo pastor. Eu só fui curioso. E o pastor Décio Lira falando sobre isso no rádio há um tempo atrás, para você ver. E ali a ficha, o Espírito Santo foi tratando comigo, coisa que é difícil uma pessoa ser alcançada por um assunto desse, né? Porque as pessoas vão dizer... Porque tem muito crente, pastor, só de concordar, tem muitos irmãos nossos que não querem ouvir falar sobre isso. Ou isso tem medo, inadmissível. ou tem medo, ó, duas coisas. Ou tem medo ou tem preguiça. Né? Desculpa a franqueza e a sinceridade, mas é isso. Por quê? Porque ou tem medo, porque acredita que a igreja vai passar pela tribulação, então misericórdia, Deus me livre, deixa eu falar lá, não quero saber disso não. Ou então tem preguiça. Por quê? Porque detém o esforço. Você vai ver lá que as nossas lives elas têm 1 hora e 10, e a gente está lá explicando e mostrando textos bíblicos. Então, requer um interesse. E às vezes as pessoas têm preguiça, elas não querem. Mas isso é danoso. Ou porque elas ficam distraídas com esse mundo, ou porque elas são levadas por todo o vento de doutrina. Isso. Hoje em dia, com o advento da internet, com o YouTube, hoje em dia, amados, foi muito bom, como vocês, por exemplo, têm feito um bom trabalho para a glória de Deus, mas também tem dado voz para pessoas despreparadas também. E aí tem gente que, se não tivesse internet, não ia ter um seguidor. Mas como tem, aí coloca vídeos sensacionalistas, que colocam coisas e começa a amedrontar o povo fica com medo, fica mais confuso. confusão do que... Confuso, exatamente. Mas por quê? Porque não tem um aprofundamento. Exato. Então, não tenha medo, crente. Por quê? Isso. Porque antes da tribulação e do arrebatamento, sim, virão tempos difíceis. A Bíblia fala sobre isso. Mas são tempos difíceis, suportáveis, para aquele que está firmado na palavra. Para aquele que está firmado na palavra, são tempos difíceis, porém suportáveis. Agora, o que vai vir no Apocalipse vai ser insuportável, porque é a ira de Deus. Eu costumo dizer que é o dilúvio de fogo. Tá entendendo? E veja que lá, a geração que antecede o arrebatamento é comparada com a geração que antecede o dilúvio. Entendeu? Então, quer dizer, crente, não tenha medo. Porque o que você vai enfrentar, Deus vai lhe dar graça. Mas o Apocalipse, a ira de Deus, ele vai te livrar daqui. Ele vai te arrancar daqui. Só uma pergunta antes do tempo acabar, que agora me veio, eu quero fazer ela bem rápido. O que é que Jesus estava falando ali? O que é que Jesus queria falar quando ele disse que haveria mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para essa geração? Porque assim, eu juro ao Senhor que eu já li esse texto, já pedi tanto auxílio do Espírito Santo, já até nas minhas ministrações já tentei uma vez pegar, mas eu vi que eu ia forçar, que eu ia tirar o texto, aí não mexi com ele. Pronto, mas eu queria entender o que Jesus estava querendo, porque assim, a gente precisa entender que essa palavra é um pouco pesada, porque Jesus disse que haveria mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para a geração que ele estava falando. Sim, sim. E aí essa geração, será que é essa agora que a gente está vivendo? Pronto, vamos responder a sua pergunta, lendo aqui o texto, Mateus 11:20. Então começou ele, Jesus, né, a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido. Então, esse texto ele está falando para aquele povo específico que ouviu e rejeitou. Claro que a gente pode pegar um princípio e trazer. Olha, se você... Mas a gente pega o princípio em qual sentido? No sentido de quê? Honre aquilo que você tem recebido. Se você tem recebido uma palavra mais sólida, então corresponda com ela, para que você não sofra um juízo mais sério. Agora, a gente pega esse texto e pega isso como um princípio. Porém, Jesus estava falando literalmente para aquela geração que presenciou, veja que ele vai citando o nome das cidades, Corazim, Betsaida.
Aí depois ele fala Cafarnaum. Se você for ler os evangelhos, você vai ver que a base ministerial de Jesus era Isso na mesmo. cidade de Cafarnaum. Então, o que mais aquela turma via era milagre, irmão. Era milagre de Jesus toda hora. A Bíblia diz que o que foi escrito foi pra gente crer, mas se fosse escrito tudo que Jesus fez, nem no mundo inteiro caberiam os livros. Então eles viram muita coisa e ouviram muita coisa, mas a maioria rejeitou, os judeus daquela época. Então essa palavra está dizendo, olha, vocês que estão me rejeitando, vocês vão sofrer um juízo mais sério do que o pessoal de Sodoma e Gomorra. Ele está falando para aquele povo especificamente. Agora, como a palavra de Deus ela é espiritual, viva e eficaz, então a gente pega esse princípio para nós no sentido de vamos honrar o nível de palavra que a gente tem. Sim. Porque aqui muito é dado, muito será cobrado. Entendeu? Eu ia falar sobre isso mesmo, assim, aqui muito é dado, muito é cobrado, porque hoje a gente tem uma certa liberdade, né? A graça do Senhor ela nos dá essa liberdade de pesquisar a palavra, de estudar, né? De falar, né? Mas às vezes as pessoas desconsideram tanto isso, que eu acredito que pode vir um rigor, porque a gente, mesmo tendo essa palavra, liberdade de buscar, de entender essa palavra através do Espírito Santo, desconsideramos ela e pode vir uma certa consequência sobre as nossas vidas. Sem dúvida. Né? Porque a gente tem a palavra em nossas mãos. Hoje, cada esquina tem uma igreja, cada esquina tem um irmão pregando a palavra na rádio, na internet, na televisão, em todo canto, na rádio, em todo canto tem Bíblia. Eu lembro que quando eu me converti há 20 anos atrás, que eu ia estudar a palavra, eu pegava várias Bíblias, botava numa mesa, abria várias Bíblias. Hoje em dia está aqui, ó, na palma da mão, tem várias traduções. É só eu olhar, botar a opção comparar. Então, quer dizer, hoje a facilidade, né, Tiago, Irã, de se conhecer a palavra de Deus é muito. Mas, ao mesmo tempo que ela é facilmente disponível, ela também é grandemente rejeitada por uma boa parte. E aí, realmente, o negócio vai engrossar, o caldo vai engrossar. A chapa vai esquentar. A gente vê também, o pessoal fala, rapaz, mas sempre existiu guerra, sempre existiu doenças, né? Sempre existiu, até hoje é assim. Então as pessoas ficam comparando um tempo para outro e achando que sempre isso tudo aconteceu. Então qual é a diferença, então, se nós estamos mais próximos da vida de Cristo hoje e comparando as guerras e as doenças, pestes, se sempre existiu? Então não há diferença. Se tem como a gente definir e separar esses tempos atrás e os tempos atuais? A resposta é a intensidade das coisas. A intensidade. Se você for comparar, e tem estudos, você pode pesquisar, desde que quando começaram a medir os terremotos, meu irmão, de 100 anos para cá, aumentou absurdamente. Tá entendendo? Se você for olhar, sempre houve guerras, verdade, mas no nível da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a proporção que essas guerras foram enormes. E depois da Segunda Guerra Mundial, quantas guerras não já tiveram? Ainda está tendo a Rússia, hoje ninguém fala mais, né, rapaz? Então, Ninguém fala mais. Isso é atual, né, cara? Entendeu? Então, sempre existiram essas coisas, mas é a intensidade. Sempre existiu pecado, mas a gente não vai entrar em detalhes, mas pecados de ordem sexual, imoralidade, explícito, né? sempre existiu, mas hoje em dia está escancarado. Tá entendendo? Eu sou de uma época que quando eu era criança, se alguém vinha, trazia uma palavra, a gente se sentia ofendido. Hoje em dia é quase um elogio se for falar determinada palavra. Então, quer dizer, normalizar as coisas, né, cara? Então, a gente vendo... Quando Jesus falou, ele falou de intensidade. E isso ainda é o começo. Os sinais começando a acontecer. Imagina quando estiver na plenitude, no tempo da ira de Deus. Não vai ser por acaso que o Senhor vai destruir a terra em 7 anos, cara. É por causa do pecado mesmo. O pecado crescendo, as coisas aumentando. Mas é aquilo. Aí por isso que o cristão, ao estudar essas verdades, ele procura cada dia mais arrumar a sua vida. Todos nós temos algo a melhorar, claro, mas a gente vai se julgando, como você falou, Irã, se autoanalisando e sempre procurando e pedindo ajuda ao Senhor e procurando ajustar e melhorar. Isso é processo de santificação. E também, meu Deus, tá tudo aí prestes a acontecer. E o meu vizinho ainda não é crente. O meu primo ainda não é crente.
Não, eu não posso ficar calado, eu tenho que falar de Jesus para essas pessoas, eu tenho que evangelizar essas pessoas. Então, é isso que a verdadeira escatologia, a escatologia bíblica, ela não traz medo, ela não traz angústia, ela traz alegria, motivação para fazer a obra de Deus, para se santificar e ganhar algo. E esperança, né, pastor? E esperança. Cria essa esperança. Deixa eu perguntar para vocês, sinceramente, se a gente, hipoteticamente, a gente cresce que a igreja vai ficar para a ira de Deus, a gente ia desejar a volta de Jesus na nossa geração? Não, é mesmo, não ia não. Ia Você dizer tá assim, falando aí, eu já tô pensando um monte de coisa. Senhor, na minha Demora não. mais um pouquinho. Agora, se você vê tudo o que vai acontecer no Apocalipse, que não é só no Apocalipse, o Apocalipse é um resumo dos profetas, meu amigo. Se você for ler os É um profetas... resumo. Se você for ler o resumo e o encerramento. Se você for ler os profetas, meu amigo, você saber que Deus vai te tirar daqui, é para você dar glória toda hora, meu irmão. E você tá feliz, eu vou fazer a obra, eu vou honrar meu Deus. Tá entendendo? Porque o que vai acontecer para esse mundo, e a gente tá vendo tudo se preparando, a tecnologia que nós temos hoje, amados, a tecnologia que a gente tem hoje já está próxima do reino do anticristo. Sim. Então, se você analisar a prisão que vai ser o mundo pela tecnologia que já existe, glória a Deus que Jesus vem nos buscar. Tá aí um sinal, né? Amém, pastor. É um prazer ter o senhor aqui. O tempo voa. Quando a gente fala da palavra, parece que ele voa mais rápido. Mas foi um prazer ter o senhor aqui essa noite. Prazer, um prazer de verdade. Queria aproveitar também ele falar do canal dele novamente, para o pessoal seguir ele também. E nós acabamos esquecendo. Já tem um seguidor. Eu o vou pastor falar já tem um, já, tá vendo? Amém, obrigado. O pastor auxiliar, podemos falar, pastor auxiliar, da palavra que cura, do apóstolo Décio. Sim. Estamos lá na Rua Visconde de Inhaúma, né, 498. Mande um abraço nosso para ele, tá? Isso. Prazer ter o senhor aqui. Glória a Deus, amém. Prazer é nosso. Por ele nos liberar, né, sua presença, sim. Eu sei que é muitos afazeres, né, pastor? Sim, a gente vem tá conversando sobre isso, não foi? A gente tá lá dando uma força ao nosso apóstolo, Décio, e como a gente tava falando em off, né? Aí eu não tô mais tão... porque a gente tá fazendo esse trabalho mais pastoral, né? O pastor tem cheiro de ovelha, né? Então a gente tá ali mais com esse trabalho mais pessoal, com as pessoas. Mas para mim foi um prazer aqui estar com vocês, tá? E contem com a gente. Depois a gente marca outro dia pra gente Sim, vamos requisitar o senhor uma parte 2 aí, é né? bom, a gente precisa escutar sobre isso. Amém, pastor? Um abraço, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém. O ministério lá, que vocês possam continuar crescendo, avançando, e que o Senhor continue aí estudando e trazendo luz nesse assunto tão importante para a gente como igreja, né? Para a gente como filho de Deus poder estar estudando, vendo e entendendo o tempo e a estação que estamos vivendo, para que quando Jesus venha não encontre a gente como aquelas virgens sem a sua lamparina acesa. Importante isso aí que você falou. Obrigado de verdade. Foi um prazer ter o senhor aqui essa noite, de verdade. A gente algumas perguntas que foram enviadas aqui também foi através da irmã Jéssica, né? Belchior, José Santina, que está nosso parceiro aqui junto conosco também. Ama a palavra, ama estudar. O Brigaramai que nós joga para ele, né? A gente não domina ele aqui, a gente só te vê isso aí, cara. E Ailton e Davi Belchior. Então, para nós é uma alegria você estar aí nos escutando, acompanhando. Eu tenho certeza que foi de grande importância para a sua vida, para nós, porque a gente cresceu. Deus nos deu essa oportunidade de abrir os nossos olhos hoje à noite para que a gente entenda mais que logo, logo o nosso Senhor virá nos buscar. Amém? Então, pastor Rádio, mais uma vez agradeço sua presença, como o Irã falou, para nós é uma honra. A gente, tanto o Irã quanto eu também tenho um agradecimento mesmo, de verdade, pela sua vida, por pregar essa palavra. A gente é frutos mesmo da palavra, desde lá da rádio a qual o senhor frequentava, a gente escutava isso. Depois eu fui acabando sendo o seu aluno lá na Igreja Palavra que Cura, lá no discipulado. Foi uma das maiores turmas, como eu falei para o senhor, e é onde a gente subiu muito. Então, mais uma vez, agradeço ao senhor, agradeço ao apóstolo Décio por nos liberar a sua presença, para que esteja hoje conosco. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida, sua família e o seu ministério. Idem. Deus abençoe. Glória a Deus. Isso aí, Irã. Vamos embora, pessoal. Um abraço para vocês. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma noite abençoada, um restante de semana abençoado. Vai congregar, crente. Vai aprender mais da palavra. Que Deus tem algo para mim e para você. Amém? Fica com Deus e sexta-feira nós estamos aqui. Talvez eu não esteja, mas os meus irmãos vão estar. Um abraço. Fica na paz.